Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas, aqui da IPI de Rolândia, e estou com você aqui mais uma vez para falar da melhor coisa que se pode falar, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Por que a Bíblia é a melhor coisa do que se pode falar? Porque sempre é muito bom falar, primeiro, da verdade, e a Bíblia é a verdade. Depois, claro, sempre ótimo falar de Deus. Deus é o próprio autor da verdade, ele é a verdade. Não é porque ele fala a verdade, ele é a única verdade. E tão bom saber sobre quem é Deus, do que ele é capaz de fazer por nós. Então hoje nós vamos falar desse texto tão lindo, Salmo 100. Nós já estamos no Salmo de número 100, são 150 salmos, nós estamos caminhando a cada dia para ter lido todos aqui no programa Em Frente. Então o Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças, bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos falar sobre esse salmo. Salmo maravilhoso é o Salmo 100. Tem virado cânticos e mais cânticos. A gente canta músicas de louvor a Deus com essa letra. E, claro, olha, até o nome do salmo é justamente esse, um hino de louvor. Alguns estudiosos pensam que este salmo ele era uma música só desde o 95. Salmo 95, 96, 97, 98, 99 e o 100 formam uma única música, como se fossem várias estrofes. E aí encerra-se aqui a letra desse cântico com o Salmo 100. E o que a gente descobre aqui? Vamos falar primeiro assim a respeito de quem é Deus. Primeiro, ele fala: saibam que o Senhor é Deus. Olha, há uma diferença de dizer assim: saiba que o Senhor é Deus, ou saiba que o Senhor é um Deus. Esse salmo, ele nos informa a respeito de que só há um Deus. Por isso que ele não diz, saibam que o Senhor é um Deus, porque a palavra Senhor aqui, ele está se referindo ao nome de Deus, que a gente não consegue saber, porque as 4 letras que formam o nome de Deus, elas não são pronunciadas até hoje. E não sei se você sabe, mas o hebraico, ele não tem vogais, sabe? Esse A, E, I, O, U, que dão aí o tom das nossas sílabas com a soma das consoantes. Hebraico só tem consoante. E aí na hora de colocar símbolos para vocalizar, para dar o som de vogal nas palavras, houve-se uma grande dificuldade para colocar na palavra que nomeia Deus. Porque são 4 letras sem vogais, 4 consoantes sem vogais. Como pronunciar uma palavra formada por 4 consoantes sem vogais? Então fizeram algumas coisas, numas tentativas, né? Pegaram a palavra, o verbo ser, e colocaram as vogais do verbo ser em hebraico, né? Porque em português só tem uma sílaba e também só uma vogal. Pegaram as vogais ligadas ao verbo ser, que eles sabiam quais eram os sons de vogal no verbo ser em hebraico, e lançaram nas 4 letras, já que Deus, quando Moisés pergunta, como é o teu nome? Deus diz, eu sou o que sou. Então eles colocam lá o som de vogais, os sons vocálicos nessa palavra, e aí a gente hoje tem uma palavra muito comum para falar essa palavra, que é Jeová, mas não é necessariamente um nome para que você chame a Deus. Você pode chamar Deus de Deus, mas tem que saber que há um único Deus, não há mais de um. E esse salmo está dizendo, saibam que, aí ele tem lá as 4 letras, né, o tetragrama, que indica o nome de Deus, é Deus, ou seja, só ele é Deus, não há outro Deus. Não há ninguém mais que possa chamar de Deus, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, nas águas, lugar nenhum. Nós só temos um Deus. E você precisa saber e identificar qual o caminho que pode te levar para esse único Deus. As pessoas usam uma frase assim,
do senso comum que diz todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Não é verdade. Só um caminho. Lá em João capítulo 14, no versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se você quer chegar a Deus, este aqui, o único, não os deuses que os homens criam, mas o único e verdadeiro Deus, só há um caminho para trilhar para chegar nele. É Jesus. E como a gente conhece Jesus? Através da Bíblia. Então, se você está aí tentando encontrar com Deus em qualquer outra coisa, de qualquer outra forma, utilizando de qualquer outro método, que não seja o conhecimento de Deus, pela palavra de Deus em Jesus Cristo, então você está perdendo seu tempo. Em nome de Jesus. Entenda isso que a Bíblia diz. Só há um Deus. Foi Ele quem nos fez. Só há um Deus, e esse único Deus foi quem nos fez. Ele é o Criador. Ele é quem cria todas as coisas. Deus criou do nada tudo que existe. Lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi Ele quem fez. Foi Ele quem me criou, foi Ele quem te criou. Deus criou o homem e a mulher, os estabeleceu aqui na terra, mandou que eles se multiplicassem e cá estamos nós. Para a glória de Deus. Foi Ele quem nos fez. E por isso, somos dele. Sabe, a gente às vezes quer ser dono do próprio nariz. Impossível. Impossível. Se você... é claro que na nossa realidade é impossível que a gente crie algo do nada. Mas Deus fez isso. Mas imagina que você tem algo... Mas Deus fez o homem, né, a partir do barro. A Bíblia diz isso lá em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2. E Deus então pegou aquele barro, formou aquele boneco, soprou nas suas narinas e fez daquele boneco uma alma vivente. E foi esse então a maneira como Deus nos formou. Você pode até consultar aí, ser professor de química, biologia, porque o corpo humano é formado pelas mesmas substâncias que há na terra, que há no barro. Se você cria algo, você pega um material, você forma algo, aquilo que você formou é teu. Se Deus quem nos criou, Ele quem nos formou, somos dele. Quanto a isso não há nenhuma discussão. Então, somos do Senhor. Aí a Bíblia diz também assim, o Senhor é bom. Olha, além dele ser o único Deus, Ele é quem nos fez e por isso dele somos, a Bíblia está afirmando aqui, Ele é bom. Você já imaginou que terrível? Se o Deus, o único Deus, se Deus, aquele que nos criou, e portanto não há outro, se Ele não fosse bom, se Ele fosse mau, meu Deus, como seria a nossa vida? A vida já é difícil, porque apesar de Deus estar conosco, nós sofremos consequências dos nossos próprios atos. Mas, queridos, imagina se o Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, Ele não fosse bom. O que seria de mim e de você? Que bom saber que Deus é bom. E o Deus que é bom, Ele conhece todo o bem. A gente não sabe o que é bem. Não, a gente não sabe. Male a gente consegue identificar aquilo que é bom. Mas identificar o que é bem e mal, a gente não consegue. Sabe por que não? Porque para você conhecer o bem e o mal, você precisaria saber as intenções de quem pratica. Ou você precisa saber os fins que levam determinadas coisas. De repente, uma coisa que no momento é bom, algo que está sendo bom, pode ser que não gere o bem. E algo que nos está sendo mal, se mantivermos neste caminho, chegaremos a um grande bem. A Bíblia tem muitas histórias assim. Quem sabe a tua própria vida é assim. Moisés, por exemplo, olha, nasceu num momento de perseguição, os meninos deveriam ser mortos, foi colocado no rio, foi parar na casa. Era mal isso, hein? Nascer num momento de perseguição era muito ruim. A mãe dele colocou ele no rio e ele foi parar na casa do faraó, que era quem estava ameaçando os meninos de morte. Mas no final a filha do faraó adota. Então aquilo que lá no início parecia mal, se tornou num grande bem. Se tornou no livramento. Da mesma maneira o José lá do Egito foi jogado num poço pelos seus irmãos. Meu Deus, que coisa má, que coisa ruim. Não parece? Mas isso produziu o grande bem. Porque no final, por ele ter sido vendido como escravo,
ele se tornou príncipe no Egito e pôde salvar a sua família da morte. Você está entendendo? Você está entendendo que aquilo que a gente imagina não ser tão bom, Deus que é bom, transforma num grande bem? Então descansa teu coração. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a sua fidelidade de geração em geração. Deus é fiel. Deus é misericordioso. A bondade de Deus faz com que, mesmo quando erramos, ainda que erremos, se você se voltar para Ele, Ele se volta imediatamente para você. E a fidelidade dele te abraça. Cuida de você todo o tempo. É por isso que ele começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Não sirva a Deus com medo do inferno, não. Sirva a Deus com alegria. Não sirva a Deus para mostrar, né? Muita gente usa a religião para mostrar como é bom e ganhar voto de confiança do ser humano para depois muitas vezes dar até golpes. Não faça isso. Sirva a Deus com alegria. Não sirva a Deus de uma maneira mascarada para mostrar para os outros. Ele conhece o meu e o teu coração. Servir ao Senhor com alegria. Serve de verdade. Não sirva também pelo que Ele pode dar. Tem gente que serve pelo que Ele pode condenar e tem medo. Tem gente que serve pelo que Ele pode entregar, pelo que Ele pode dar. É interesseiro. Não, sirva a Deus com alegria. Que Deus te abençoe muito, demais. A tua vida hoje, a tua casa, a tua família, tudo aquilo que está ligado a você e que Deus colocou na tua mão, que Deus abençoe e prospere, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Silas, da IPEI de Rolândia, e nós estamos lá na Santos Dumont 1075, na cidade de Rolândia, lá no centro da cidade. Você pode entrar em contato com a gente lá no 43 30 15 27 27. É o telefone da nossa secretaria. Você fica sabendo, quer conversar com a gente? Como se encontrar? Que horário? Marca lá com eles. Ou então você quer saber as nossas atividades, que hora temos as nossas celebrações? Eles podem te informar. Entra nas nossas redes sociais, que lá na rede social chama Em Frente e Responde, tá bom? Facebook, Instagram, o que mais? Lá no YouTube, se inscreva no canal, aciona o sininho, compartilha essa transmissão e nós estaremos juntos muitas vezes. Que Deus te abençoe demais e não esquece de uma coisa, eu aqui te amo em Jesus. Tchau, fica com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença e nós te agradecemos porque Tu nos dá esta oportunidade através do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, e também através de Jesus Cristo, nós também temos a oportunidade de esquecermos as coisas que para trás ficam, para que possamos olhar para a frente, olhar para o futuro, olhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Pai, a Tua palavra diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se faz novo. Então, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a esquecer dessas coisas que nos fazem mal, que não nos fazem progredir, que não nos fazem avançar, que possamos, ó Deus, olhar para frente e saber que há algo maior, que há algo melhor da Tua parte para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.